Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa parte, nós veremos o teste Q-quadrado. Os nossos objetivos com essa aula são, primeiro, falar sobre a importância e utilidade do teste Q-quadrado e, segundo, apresentar alguns exemplos úteis na área de produção animal. O que é o teste Q-quadrado? É um teste estatístico que compara frequências observadas para as amostras em relação às frequências que são esperadas dentro de uma hipótese. Essas frequências esperadas, elas podem estar relacionadas a uma distribuição de probabilidade, a um estudo teórico, aos valores de consenso, referência, a resultados anteriores, ou até mesmo podem ser obtidas também com base na amostra em um tipo de teste dos dois que a gente vai falar aqui. De forma resumida, nesse teste a gente vai elaborar hipóteses de nulidade que vão estar associadas à igualdade entre as frequências observadas e esperadas, e uma hipótese alternativa HA que consiste em rejeitar H0, caso os valores observados e esperados possuam diferença significativa, ou seja, não se pode aceitar que essas diferenças entre eles ocorreram por mero acaso. Um dos exemplos úteis mais famosos dos testes quadrado é para testar hipóteses de distribuições esperadas para características herdáveis, genes ou marcadores genéticos, na geração F2 ou nas gerações oriundas de retrocruzamentos. Esse exemplo é muito famoso porque quase todo mundo do planeta já estudou ou vai estudar segregação mendeliana. Sim, eu estava falando das ervilhas. Pode ser também eclosão de ovos positiva ou negativa em função do tipo de armazenamento, se os ovos foram armazenados antes da eclosão ao ambiente ou refrigerados. Também poderíamos avaliar a eclosão em função do tipo ou até mesmo da marca da incubadora. Poderíamos avaliar a prenhez, se foi positiva ou negativa, em função do tipo de protocolo de disseminação utilizado ou em função do tipo de conservante utilizado para o sêmen ou até mesmo da marca dos hormônios utilizados. Poderia ser a ocorrência de mastite positiva ou negativa, em função do tipo de manejo de higienização de tetos utilizado, ou mesmo de diferentes substâncias para higienizar os tetos das vacas, ou búfalos, cabras ou ovelhas. Poderia ser mortalidade positiva ou negativa até uma determinada idade, em função do sistema de ventilação e ou climatização do galpão. Será que o melhor controle de temperatura, umidade e eliminação de gases oriundos dos dejetos pode influenciar a redução da mortalidade? Pode ser utilizado para tentar associar sinais evidentes de estresse ao animal, seja presença ou ausência, ou uma nota que exista de avaliação visual, 0, 1 ou 2, e diagnóstico de estar ocorrendo alguma doença, positiva ou negativa. Então, dessa doença causar estresse nesses animais, e esse estresse é evidente. Então, poder ser um indício, quando você leva no veterinário, ele utilizar essa informação para, talvez, junto combinado com outros, realizar um pedido de um exame para aquela doença. Nós vamos separar as análises em dois tipos básicos. O teste de aderência, em que os valores observados são contrastados com valores esperados pré-definidos. Os valores esperados, nesse caso, são conhecidos antes mesmo da coleta dos dados. Então, nesse caso, verifica-se se os valores observados suportam a hipótese teórica que lançou aqueles valores esperados. Já nos testes de independência, os valores observados vão ser contrastados com valores esperados, que eu chamei aqui de pós-definidos, porque eles são conhecidos apenas após a coleta da amostra. Então, não só os valores observados, como os esperados, eles vão ser dependentes da amostra coletada. Nesse caso,
o que a gente vai estar verificando é se as variáveis analisadas possuem comportamento independente ou não. Existem alguns autores que podem se referir a outros tipos de testes, mas de forma básica, os testes realizados vão ser semelhantes ou a esse ou a esse. Ou vai ser com relação a valores esperados pré-determinados, ou vai ser utilizando uma tabela de contingência, que a gente ainda vai falar sobre isso. A fórmula de obtenção do Q quadrado calculado para o teste de aderência é essa aqui que está abaixo, que é o que? O Q quadrado calculado vai ser igual ao somatório de I indo de 1 até o número total de observações. Então, eu tenho o que? Eu vou pegar o quadrado das distâncias entre os valores observados e o esperado e vou dividir e ponderar pelo valor esperado. Então, depois que eu fizer isso para a primeira observação, eu faço para a segunda, para a terceira, para a quarta e somo essa parte para todas elas. Pode ser que em alguns casos eu só tenha dois conjuntos para medir essas observações, tem alguns casos que eu posso ter muito mais. Então, aqui está onde o Q quadrado, esse aqui é o Q quadrado calculado, esse aqui é o símbolo somatório, esse aqui é o valor, a frequência observada para o grupo I, aqui é esperado para o grupo I, aqui é o número total de grupos e aqui é o subíndice que determina qual grupo que a gente está pegando os valores. E qual vocês acham que vai ser o meu exemplo para teste de aderência? O Mendel, é claro. Então, ao cruzar plantas que sempre davam sementes lisas, então de um canteiro que só tinha plantas que davam sementes lisas, com outro que só tinha plantas que davam sementes rugosas, o Mendel percebeu que as plantas que nasciam, 100% delas só produziam sementes lisas. Entretanto, ele pegou e resolveu cruzar essas novas plantas, que a gente vai chamar de F1, umas com as outras. E, ao fazer isso, o resultado foi de que plantas que deram 5.474 sementes lisas contra 1.850 sementes enrugadas. Essa figura vai ajudar a elucidar o que ele fez. Nós temos a geração parental aqui, em que tinha plantas que só produziam sementes lisas e plantas que só produziam sementes enrugadas. O resultado foram plantas que só produziam sementes lisas. Então ele percebeu, sementes lisas domina sobre sementes enrugadas. Só que quando ele cruzava esse tipo de planta da F1 com plantas da F1, então ele obtinha o quê? Em vez de ele obter de novo 100% lisa, se lisa com enrugado dá lisa, então lisa com lisa deve dar lisa. Mas essas lisas da F1 tinham alguma coisa de diferente. Por quê? Porque elas deram o quê? Plantas que produziram depois 5.574 sementes lisas e 1.850 sementes enrugadas. Então, o que foi possível perceber? Que 1.850 dividido por 5.474 mais 1.850, então as enrugadas dividido pelo total e multiplicado por 100 vai ficar em porcentagem, dava algo muito próximo de 25%, dá 25,26%. E lisas, 4, dividido pelo total, 5.474 mais 1.850, vezes o 100, para ficar em porcentagem, dava algo muito próximo ali de 75%. Então, 74,74. Então, enrugadas dava 1/4 e lisas dava 3/4. Como isso ocorreu para várias características que Mendel estava testando, provavelmente ajudou ele a elaborar uma hipótese H0, possível de ser testada, de que cada planta possuía 2 cópias de fatores responsáveis pelo tipo de semente, e que o fator que determinava a semente lisa dominava sobre o fator que determinava a semente rugosa, quando ambos estavam presentes. Então, segundo essa hipótese, para a gente verificar se ela é verdadeira,
as plantas de uma geração parental seriam de sementes lisas, Rzão, Rzão, e de sementes rugosas, Rzinho, Rzinho. Enquanto as plantas da F1 seriam todas lisas, Rzão, Rzinho. Então, como o Rzão domina sobre Rzinho, seriam 100% lisas. Entretanto, quando a gente cruzasse de novo essa Rzão com Rzinho, não seriam todas, mesmo sendo filhas de lisas com lisas, não seriam todas lisas. Por quê? Iam ter 3/4 de Rzão, Rzão mais Rzão, Rzinho e 1/4 de Rzinho, Rzinho. Então, se a gente pegar aqui a parental para gerar F1, ela é Rzão, Rzão e a outra é Rzinho, Rzinho, então sempre vai gerar Rzão, Rzinho. 100% vai ser lisa, que hoje a gente conhece como heterozigoto essa situação. Mas na época não se conhecia. E se a gente pegar F1 e cruzar para gerar F2, o que vai acontecer? Todas são Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Então, o que acontece se cair Rzão com Rzão? Rzão, Rzão. Se cair Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. E se cair Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. Então, em todos esses casos, 75%, muito parecido com as frequências que ele encontrou, ocorreriam sementes lisas. E nesse aqui, sementes enrugadas, 25% dos casos. Então, era uma hipótese que estava muito próximo dos valores observados. Entretanto, para você confirmar, você tem que utilizar um teste para ver se essas não ocorreram ao acaso as divergências que você tem, ou se existe algum outro viés que impede que aquela hipótese você mantenha ela. Então, nós vamos ver se existem essas diferenças encontradas por ele matematicamente do observado para o esperado, se elas são grandes o suficientes para rejeitar H0 dele, ou se não, se essas diferenças são pequenas simplesmente devido ao acaso. Então, como testar se H0 ela não é falsa? Então, afinal, o resultado não foi exatamente 75% e 25%, mas algo próximo disso. Então, as diferenças entre os valores observados e os esperados pela hipótese foram acaso ou a hipótese é falsa? Para responder essa pergunta, utilizaremos o teste aqui quadrado, em que as frequências observadas e esperadas serão contrastadas, sendo que os valores esperados a gente já tem, que é o quê? O esperado é 75% e 25%. O resultado que nós encontrarmos para o Q quadrado calculado, nós vamos ter que contrastar com o tabelado. E se o valor calculado for superior ao tabelado, a gente vai rejeitar a hipótese H0. Caso contrário, a gente vai manter ela. Então, o Q quadrado tabelado nada mais é do que a gente busca na tabela o nível de significância e o número de graus de liberdade. Como que a gente encontra o nível de significância? Aqui, se a gente quer testar 5% de probabilidade, a gente vai buscar aqui na linha o valor correspondente. E quanto que é o grau de liberdade? A gente tem o quê? Dois grupos, 2 menos 1 é igual a 1. Aí a gente vai buscar nas linhas. A gente vai combinar essa linha com essa coluna e vai resgatar o valor. Então, nós vamos obter o Q quadrado calculado usando a fórmula que falamos. Q quadrado calculado é igual ao somatório da observação 1 até a késima observação do valor observado do índice I, menos esperado, elevado ao quadrado, esse resultado, esse parênteses, e o resultado depois de elevado ao quadrado é dividido pelo valor esperado. Só que a gente ainda não tem os valores esperados. Como que a gente calcula eles? A gente pode usar uma tabela. Eu gosto de fazer essa tabelinha aqui, porque ela fica mais fácil de enxergar. Então, se a gente tem 5.474 observadas, lisas, e tem 1.850 observados rugosos, então 4 mais 0, 4, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 4, 5, mais 8, 13, vai 1, 1 mais 5, 6, mais 1, 7. Então, temos 7.324 no total. Então, para a gente encontrar o observado, o esperado, quer dizer, o observado a gente já tem, a gente tem que pegar esse total
tá aqui, ó, jogar ele para cima e jogar ele também aqui, ó, em rugosas. Já que aqui é 25% e aqui é 75%, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar esse total aqui em cima por 0,75 e esse mesmo total aqui embaixo por 0,25. E aí a gente obtém o quê? Obtém o esperado. Então temos o esperado aqui, ó. Se a gente somar, ó, 3 mais 1, 4, 9 mais 3, 12, vai 1, 4 mais 1, 5 mais 8, 13, vai 1, 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Então, é igual, né? O total do esperado do observado. Mas aqui a gente tem uma diferencinha pequena, né? Então, se a gente pega, eu vou chamar essa parte aqui de dentro de delta. O que é o delta? É o observado menos esperado. Então, esse aqui, né? Vamos pagar algumas coisas aqui. Bom, ó, esse aqui menos esse aqui dá o quê? Dá menos 19. E esse aqui menos esse aqui dá o quê? Mais 19. Então, nós temos aqui dentro o que eu chamei de delta, porque não coube aqui, mas é basicamente essa parte aqui, ó. O que é o square aqui? Square é quadrado, né? Então, essa parte, depois que você tirou, você elevado ao quadrado. Então, menos 19 elevado ao quadrado, 361, mais 19 elevado ao quadrado, 361. Então, agora, a gente tem que dividir para obter essa parte aqui inteira do que quadrado, que é isso aqui, ó. A gente tem que dividir esse 361, que é essa parte aqui, ó, pelo esperado. E qual que é o esperado? Esse aqui, ó. Então, 361 dividido por 5.493 dá 0,0657. E 361 dividido pelo 1.831 vai dar 0,1972. E aí, por fim, a gente tem um somatório. Então, a gente pega esse mais esse e chegamos em 0,2629. Como que o quadrado calculado foi menor do que o tabelado, a hipótese de nulidade não deve ser rejeitada. Ou seja, em cada planta existem dois fatores responsáveis pela expressão da característica tipo de semente, lisa versus rugosa. Quando presente o único fator que determina a semente lisa, o Rzão, esse domina sobre o fator que representa a semente rugosa, Rzinho. Quando a F1 heterozigota Rzão e Rzinho é cruzada entre si, produz uma F2 com 25% dos indivíduos Rzão e 50% dos indivíduos Rzinho, ambos de sementes lisas, compondo 75% dos fenótipos. Os demais 25%, Rzinho, serão de sementes rugosas. O próximo é o caso mais usual em experimentos de produção animal, que é o teste de independência. Quando dispomos de duas variáveis qualitativas e queremos verificar se o comportamento delas ocorre de forma independente ou não, podemos utilizar o teste quadrado de independência. A princípio, esse teste é para verificar se existe independência ou não sobre as variáveis, mas vou mostrar alguns exemplos e vocês vão entender por que a gente acaba utilizando ele como causa e efeito. A gente pode verificar aqui, ó, verificar a prenhez positiva versus negativa influenciada pelo protocolo de inseminação, A ou B. Verificar se a eclosão positiva ou negativa é influenciada pela forma de armazenamento do ovo, ambiente refrigerado. Verificar se a ocorrência de uma síndrome positiva ou negativa é influenciada pela ocorrência de um marcador genético positivo ou negativo. Não é razoável a gente assumir que, por exemplo, a ocorrência da síndrome ia modificar os genes, porque isso não ocorre. Também não é razoável a gente assumir que se a eclosão foi positiva versus se foi negativa, o ovo ia verificar que foi positivo e ia voltar no passado e ia mudar o ambiente ou refrigerado dele ser incluído. Então é algo sequencial, ó, não tem como essa segunda influenciar a primeira. E a prenhez positiva versus negativa é influenciado pelo protocolo de inseminação. Não tem como, se a prenhez for positiva, o animal voltar no tempo e te dizer para você casualizar ele
dentro de um protocolo, mudar para outro protocolo, não faz sentido nenhum isso. Então, a gente poderia ter a situação em que esse influencia esse, causando essa situação de dependência, caso a gente tivesse. Ou o ambiente versus refrigerado influencia a eclosão positiva ou negativa. Aí sim seria razoável. E poderia sim ter uma outra variável que está influenciando os dois simultaneamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se existir essa terceira variável que influencia os dois simultaneamente, a sua hipótese H0, quando você colocar que esse influencia esse aqui, na verdade o que você estaria testando é se tem dependência ou não entre eles. Como que você resolve esse problema de evitar uma terceira variável? Quando você não deixa nenhuma variável que tenha dependência com o protocolo de disseminação, com o ambiente versus refrigerado ou com o marcador positivo versus negativo. O que é mais fácil de ocorrer quando não é observacional, assim como quando é um experimento. Então você pode casualizar os indivíduos que vão receber um ou outro tratamento. Então aí você pode trabalhar com as hipóteses H0 mais direcionada e mais úteis. É comum a gente ver essa segunda fórmula para representar os casos de teste de independência. É basicamente a mesma coisa que a outra, mas aqui a gente separa em I e J os subíndices da primeira variável e aqui da segunda variável. Então o nosso Q quadrado calculado vai ser o somatório duplo do valor observado menos o esperado elevado ao quadrado, então o quadrado dessa diferença, dividido pelo valor esperado. E a gente vai ter dupla entrada porque a gente tem mais de uma classe nas duas variáveis que a gente está verificando a independência. Então, o Q quadrado calculado é esse aqui é o representante somatório, aqui é a frequência observada para o subgrupo I com J, aqui a frequência esperada para o subgrupo Izinho com Jzinho, e aqui I e J são os números totais de grupos da primeira e da segunda variável, respectivamente, enquanto I e J são subíndices que indicam o grupo da primeira e da segunda variável, respectivamente. A nossa vida fica mais fácil se usarmos a tabela de contingência. Então a gente pode pôr as colunas preenches, por exemplo, e o conservante nas linhas. Um fator em colunas e outro fator em linhas. E a gente coloca os valores observados. Soma os valores das colunas. Soma os valores das linhas. E soma o total. Para obter os valores esperados, a gente multiplica então o 100 pelo 45 e divide pelo 165. Para obter esse valor esperado, a gente multiplica o 65 pelo 120 e divide pelo 165. Para obter esse valor esperado, a gente pega o 45 e multiplica pelo 65 e divide pelo 165. E para obter esse último, a gente multiplica o 65 pelo 120 e divide pelo 165. Então, fazendo isso, a gente obtém os valores que eram esperados para a gente ter zero de interação. Como os valores que a gente encontrou aqui, eles são diferentes dos observados, a gente já sabe que matematicamente a gente tem alguma diferença. Então, algum valor aqui no somatório a gente vai encontrar. Agora, essa diferença vai ser ela é significativa ou não. É simplesmente devido ao acaso e não existe interação entre essas variáveis. Então vão ser 4 somas, porque a gente tem 2 vezes 2, comercial e caseiro, versus preenches positivo e negativo. Então 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2 as entradas. Então nós temos aqui, esse é o observado e esse aqui é o esperado. Então a gente entra com os valores aqui. Aqui 1, 2, então esse aqui é o observado, esse aqui é o esperado. Aqui, o observado, o esperado e o esperado. E aqui, 45, o esperado e o esperado. Então, basicamente, esse é o nosso cálculo. 25 menos 27,2727 elevado ao quadrado, dividido por 27,2727.
Então, esse mesmo procedimento vai ser feito aqui, ó, por 75 menos o 72,7273 elevado ao quadrado, dividido de novo por 72,7273. Mesma coisa por 20, menos o 17,7273 elevado ao quadrado e depois dividido pelo esperado. E por último, 45 menos o 47,2727 dividido pelo 47 elevado ao quadrado, né, e dividido pelo 47,2727. Se você for fazer na calculadora, não esqueça de colocar os parênteses, tudo direitinho, que a potenciação é a primeira prioridade, depois vai vir a divisão como prioridade e depois a subtração. Para essa subtração ter prioridade sobre essa potenciação, a gente tem que pôr ela entre parênteses, né? Que aí o parênteses muda essa prioridade, resolve o parênteses primeiro. Então não se esqueça, aqui eu coloquei a entrada como seria na calculadora que vocês estão acostumados, científica. Entretanto, vocês vão ter que fazer até aqui, ó, por exemplo, e depois com a resposta, o answer, vocês somarem mais essa última parte, porque pelo menos essa padrão que a gente utiliza, assim, da Cássio, né, ela não consegue todo esse volume de informação de entrada. A gente obteve o Q quadrado calculado e agora a gente tem que comparar com o tabelado. E aqui, ó, a gente tem, nessa tabela, está informando que ela fornece para a gente a cauda direita. Então a gente quer esses 5% de probabilidade. Então, qual que seria o valor? Vai ser 3,841 grau de liberdade. Ué, mas antes a gente não tinha dois grupos e 2 menos 1 usava 1 grau de liberdade? Por que agora que são 4 a gente não usa 3 graus de liberdade? É porque quando a gente faz os graus de liberdade da interação, o grau de liberdade da... Ficou feio, né? Vamos apagar isso aqui. Os graus de liberdade da interação vão ser o número de grupos de um fator. Então vamos supor que fosse conservante, tem dois grupos, menos 1, que multiplica o número de grupos do outro fator, que é preenche positivo ou negativo, tem dois grupos, menos 1. Então, 2 menos 1 dá 1, que multiplica 1 é igual a 1. Então a gente vai fazer dessa forma para encontrar os graus de liberdade da interação. Para fazer no Excel é muito simples e é mais rápido. Você pode montar uma vez e depois substituir os valores. De acordo com, tendo que aumentar às vezes o número de linhas ou colunas de acordo com o que você estiver testando. Então, a gente tem a tabela de contingência aqui. Então, preenche negativa com conservante comercial era o 25, observações, positiva com comercial 75, caseiro com positivo 45, caseiro com negativo 20. Então, o que a gente faz para poder calcular os valores esperados? Os valores esperados a gente pode multiplicar, somar aqui, ó, as colunas. Então, 25 mais 20, 45. Aqui tem a fórmula, ó, C3 mais C4. Mesma coisa para aqui, ó, D3 mais D4. Então, esse mais esse, 120. Aqui a gente soma as linhas. Então, 100 é o que? 25 mais 75. C3 mais D3. E aqui, C4 mais D4. E aqui a gente pode somar ou esses dois ou esses dois. Aqui, como você pode ver pela forma, C5 mais D5, eu somei aqui. Uma vez que você tem esses valores, você pode calcular os valores esperados. Por quê? O que era o esperado aqui? 45 vezes 100 dividido por 165. O que era o esperado aqui, ó, no 75? Seria então 120 vezes 100 dividido por 165. Então é só você arrastar para o lado que ele vai pegando no local correto, né? Às vezes, em alguns locais você tem que fazer alguma correçãozinha. Então temos o observado e esperado. Se você quiser o p-valor, você pode usar essa equaçãozinha aqui, ó. Ela vai pegar o quê? Vai pegar, chamar igual teste Kika, e aí no primeiro argumento ele pega os valores observados, ó, de C3 até D4, e no segundo pega os esperados,
de J3 até J4. Então, só com essa função você já teria o p-valor. Mas aqui nós vamos fazer passo a passo para aprender melhor. E para ter o valor do somatório lá para poder conferir se for fazer à mão para treinar. Então, depois que a gente tem os valores esperados, que estão as fórmulas aqui, ó, com a cor correspondente, a gente pode fazer a diferença. O que é a diferença? É o que estava no parênteses, né? E o observado menos esperado, observado menos esperado, observado menos esperado e observado menos esperado. Então, para cada um deles. Então, se a gente pegar aqui na fórmula, ó, esse menos esse. Se a gente fosse para o último, seria o último desse menos o último desse. E aí a gente eleva essas diferenças, ó, isso aqui é elevado ao quadrado. A última também, ó. Todas elevado ao quadrado. Essa aqui, ó, também, ó. É esse elevado ao quadrado. Então, e aí o que é esse aqui square aqui? Aqui que seria o que quadrado. Só que o resultado dele vai estar aqui ó, no somatório. Aqui a gente vai fazer dentro de cada somatório, que é o quê? É a diferença que foi elevado ao quadrado, então o quadrado da diferença dividido pelo esperado que está aqui em cima. Então vai ser o quê? Esse aqui que é o quadrado da diferença dividido pelo esperado aqui. Para a próxima observação, ó, esse dividido por esse. Para de baixo, ó, esse dividido por esse. E para essa daqui, ó, J12 dividido por J4. E aí, essa soma basicamente é o somatório de todas essas operações para cada i. Então, chegamos no somatório para poder conferir. E a gente pode usar essa função aqui, ó, que é a cauda direita da distribuição aqui quadrado. E aí, vai ser o quê? Quais são os argumentos que entram nessa função? É o x, que é o valor do q quadrado, somatório que está aqui, no primeiro argumento, e no segundo argumento, os graus de liberdade. Aqui pode confundir um pouco, porque são 4 observações. Então, a gente pensa que o grau de liberdade é o quê? 3 menos 1, né? 4 menos 1, que seria 3. Só que aí o valor não vai bater com o seu teste Q quadrado, que é o que está certo. Porque, na verdade, quando eu estou testando essa interação, os meus graus de liberdade, a tabela de dupla entrada, né, meus graus de liberdade são diferentes. Então, o número de classes que eu tenho de um fator menos 1, vezes o número de classes do outro fator menos 1 grau de liberdade. Então, eu tenho então quantos aqui? Ó? Eu tenho comercial e caseiro, então 2 menos 1, e tenho preenche positiva e negativa, 2 menos 1. 2 menos 1 vezes 2 menos 1 dá 1. Então, esse é o grau de liberdade que eu vou usar se eu quiser trabalhar com essa função, em vez de usar a função que faz tudo direto. Um outro tipo de teste que a gente encontra nas referências é o teste de homogeneidade, no qual a gente quer verificar, por exemplo, se a prenhez positiva ou negativa está mudando ao longo dos anos. Ou então se a eclosão positiva ou negativa é influenciada pelas raças A ou B. Então, quando a gente quer comparar grupos distintos ou quando a gente quer comparar uma alteração ao longo do tempo, se está ocorrendo ou não essa heterogeneidade, ou se está sendo homogêneo. Só que é uma tabela de dupla entradas e o teste é semelhante ao teste de independência, então eu preferi só trazer a título de curiosidade. Se for para falar de preciosismo, eu prefiro falar sobre o não rejeita H0 ao invés de aceita H0. Aqui nós temos, por exemplo, o caso de Thomas Morgan, que encontrou uma mosca com olhos brancos no meio de moscas que só tinham olhos vermelhos. Então ele fez o que ele mais sabia fazer, colocou as moscas para cruzar para observar o que estava acontecendo. E aí ele cruzou a mosca vermelha com essa mosca macho, que tinha olhos brancos, e aí só teve moscas com olhos vermelhos, que era um indício de que a mosca, o olho vermelho dominava sobre o olho branco, e ele resolveu cruzar de novo essa F1, olhos vermelhos com olhos vermelhos, e aí para ver se ele obtinha padrão de segregação mendeliana. Então ele estava esperando o quê? 3 vermelhos para 1 branco, e aí foi o que ele encontrou. Então, se você fizer o teste de hipótese, vai ser um não se rejeita H0. Por que talvez é melhor o não se rejeita H0 do que o aceita H0? Observando melhor, ele percebeu que todos os animais de olhos brancos eram machos, não tinha nenhuma fêmea, nenhuma com olhos brancos.
Então, será que aquela hipótese inicial ela explicava bem, mesmo ela não tendo sido rejeitada? Nessa época já se sabia que a determinação do sexo estava associado a os cromossomos. Então, nessa espécie, o duplo X estava associado à fêmea e apenas um X estava associado ao macho. Então, ele elaborou uma hipótese um pouco distinta. Ele pensou no seguinte: pode ser que, quando eu cruzo essa fêmea vermelha com esse macho de olhos brancos, o que acontece é que sempre as fêmeas geradas vão receber um X vermelho da mãe e um X branco do pai. Enquanto o pai sempre recebe apenas um X vermelho da mãe e nenhum X branco do pai, porque se o pai passasse X branco seria fêmea. Então, se eu pegar essa fêmea e cruzar entre ela, o macho sempre vai doar X vermelho ou doar nenhum X. Se ele doar nenhum X, vai nascer filhos machos. Se ele doar o X vermelho, vai nascer filhas. Já a fêmea ela vai doar ou um X vermelho ou vai doar um X branco. Então vai doar aqui esse X vermelho ou vai doar um X branco. Então, as fêmeas que receberam X branco também vão receber um X vermelho que veio do pai. Enquanto os machos, quando receberem X branco, não vão receber nenhum vermelho para compensar, porque a ausência do X é que determinou ele ser macho. Então ele descobriu um padrão diferente, que tinha um cromossomo que carregava o gene e não tinha o outro cromossomo. Isso também pode ocorrer no caso em que o outro cromossomo sexual não tem aquele gene. Mesmo tendo o outro cromossomo, ele não tem aquele gene. Então, a hipótese, se você testar a hipótese anterior, mendeliana, ela não vai ser rejeitada pelo teste estatístico. Entretanto, ela vai estar errada. Existe uma hipótese ainda melhor do que ela. Por isso que alguns estatísticos utilizam o preciosismo de não se rejeita H0 em vez de aceita-se H0. Pode ainda existir no futuro novas pesquisas que encontrem hipóteses ainda que testem hipóteses e encontrem resultado não significativo, não rejeita essas hipóteses e acabem ficando com hipóteses ainda melhores do que aquela que você não rejeitou. A atividade opcional não avaliativa dessa aula consiste em buscar um artigo científico com DOI na sua área de conhecimento que contenha ao menos uma análise Q quadrado. E aí, como que a gente faz para compartilhar os resultados com os colegas, se a gente quiser fazer? A gente posta no chat Q quadrado, o nome da área, o DOI e a sua opinião, que pode ser crítica ou elogios, crítica construtiva, né? Ou elogios ao trabalho. Não está fácil para ninguém mesmo, nem para os pequeninos. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida. De preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.